Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai ver um combo aí de 3 fórmulas, tá? As fórmulas count e suas variações, tá? Então, count, count A e count blank, tá? A gente vai ver cada uma delas. Então, vamos lá para a nossa tela do Excel. Tá aí a nossa tela. Ah, então vamos lá. Então vamos começar pela fórmula count. O que a fórmula count faz? Ó, ela conta o número de células que contém apenas números, tá? Então, ó, vamos lá. Ó, eu quero saber, por exemplo, nessa minha tabela aqui, ó, eu quero saber quantas sales eu tive. Se eu considerar que cada linha aqui, ó, que eu tive foi uma sales, se eu contar a quantidade de linhas que eu tenho aqui, eu vou saber quantas sales eu tenho, certo? Então, a gente vai usar aqui, ó, a fórmula count para fazer isso, ó, que ela vai contar, tá? Então, a fórmula count, eu vou contar, ó, quantos valores eu quero. Então, qual que é a sintaxe? Eu vou só dizer quais são os valores que é para ela contar. Se eu vou contar minhas sales, é só eu vir aqui, ó, selecionar os valores, Ctrl Shift para baixo, e aí ele parou aqui, não foi até a última linha, por quê? Porque aqui ele tá vazio. Quando você aperta o Ctrl Shift para baixo, ele vai até a próxima que está vazio. Então, para continuar, você mantém o Ctrl Shift e vai apertando para baixo, ó, até ele chegar na última célula que você precisa, que está aqui, ó, tá? Então, olha lá. Então, o que esse 7.993 são? Quantas células existem que contém apenas números, ó, apenas números. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, se eu vier clicar aqui, ó, na minha tabela toda, ó, da minha célula 7 até a 8005, ó, eu vou ter, ó, 7.999 linhas que ele contou aqui no total, tá? 7.999 linhas. Acontece o seguinte, que essa fórmula count, ele vai contar só células que contêm números. E se você reparar aqui, ó, na minha sales, tem coisa aqui que eu não tenho número, ó. Isso não é número, isso não é número, isso aqui não é número, tá? Então, por isso que não tá dando o 7.999, tá? Beleza. Então, dessa forma a gente tá calculando aqui, ó, quantas células contém números, né? Na minha coluna de sales. E se eu fizer aplicar aí essa fórmula para a área? Então, como que eu faço para aplicar? Ou eu escrevo de novo e seleciono a área aqui, ou eu simplesmente arrasto para cá. Por que eu posso arrastar? Porque não está travado aqui, ó. Quando eu arrasto, eu não estava pegando as sales. Agora eu arrastei uma para o lado, veio uma para o lado porque não está travado. Então, agora eu estou pegando a área. E ele está dando 0 aqui, por quê? Porque a função count conta quantos números tem, ó. Quantos números. Na minha área, não tem nenhuma área que é número, certo? Então, ele não vai contar nenhuma. Beleza. Até aqui tá certinho. Count A. Vamos ver o que a Count A faz. Olha lá. A Count A, ela conta, ó, células não vazias. Então, não importa se é texto ou é número, tá? Ela vai contar quantas células não vazias tem, tá? Então, para não escrever a fórmula de novo, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vou colar aqui. E aqui, em vez de ser a Count, eu vou colocar aqui, ó, a Count A. Olha lá. Tá? Então eu vou fazer a count A aqui do meu intervalo de D7 até D8005. Eu vou dar o Enter. Olha lá, agora ele está contando, ó, 7.996 linhas. Por quê? Porque agora ele está contando texto também, ó. Então um texto aqui e um texto aqui. Por que não deu 7.999 como a gente viu aqui que tem quantidade de linhas? Porque se você for aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma célula vazia, aqui eu tenho outra célula vazia e aqui eu tenho outra célula vazia. Então eu tenho 3 células vazias, ó, tá? Então por isso que não tá dando 7.999, tá? Então eu vou fazer exatamente, ó, a mesma coisa para minha área aqui, ó, tá? 7.997. Por quê, ó? Porque agora se eu vier aqui, ó, apertar o Ctrl para baixo, ó, eu tenho essa linha aqui que tá vazia, essa linha aqui que tá vazia, tá? Então eu tenho 2 linhas vazias, então tá certo. Se a minha fórmula conta quantas células não vazias tem no meu intervalo, então se eu só tenho 2, eu tenho 7.997, tá? Então para isso que serve a Count A, ela vai contar células não vazias.
Eu vou fechar aqui e agora a gente vai para count blank. É bastante sugestiva essa fórmula, né? Porque eu vou contar vazios, certo? Então olha lá. Então como que eu faço? A sintaxe é a mesma, tá? Eu vou selecionar aqui o intervalo que eu quero e vou mandar ele contar o count blank. Tá? Então olha só. Ctrl C, Ctrl V aqui e aqui eu só vou mudar aqui, ó, count blank. Olha ó. Então, o que é esse 3? É a quantidade de células vazias que eu tenho, que a gente já viu que eram 3 mesmo. Então, aqui, ó, se eu contar as células que são textos ou números, mais as células vazias, eu vou ter o total das minhas células, olha lá, 7.999, tá? E aqui, ó, eu vou arrastar para cá, ó, para contar quantas células vazias tem na minha coluna área. Tem 2. Então, se eu somar essas duas aqui, ó, 7.999 e aqui 7.999. Tá certo? Então, é assim que funcionam essas 3 funções aqui, tá? E aí, o que eu quero falar para você é, essas fórmulas elas são bastante utilizadas para, por exemplo, para contar quantas linhas tem na planilha, quantas vendas tiveram, se as vendas forem cada venda for lançada em uma linha da sua planilha, mas elas também são muito utilizadas para saber se existe erro na sua base de dados, tá? Então, por exemplo, se aqui, ó, na minha tabela, na minha coluna de sales, eu contar vazios aqui, ó, e tiver vazio, significa que tá faltando eu lançar valor, tá certo? Porque não existe, eu não vendi eu não fiz uma venda com um valor vazio, então não é uma venda, tá? Então, assim, você se aplica para vários conceitos. Você está falando, por exemplo, de produtividade de 1 a 5, se tem lançamento lá que tem célula vazia, está faltando lançamento. Então essas funções aqui, ó, de count A e count blank, elas ajudam a gente bastante a saber se as nossas bases de dados estão validadas ou não, está faltando lançamento ou não. Tá? Então pratica bastante aí, usa aí no seu dia a dia e a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.